Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. E no Passando a Limpo desta sexta-feira, dia 9 de setembro, vamos destacar rapidamente o que aconteceu de melhor, né? Porque chegamos nas finais da Sul-Americana, o que aconteceu de melhor, de preferência para o Atlético Paranaense, porque chegamos à final da Libertadores, uma passada na Série B, onde o destaque é a proximidade do quinto colocado, Londrina, do Vasco da Gama, quarto colocado. Um fim de semana que pode mexer muito com os números da Série B. E na Série A, que já teve um jogo de abertura na quarta-feira, vamos destacar o impacto da presença do Palmeiras, agora andando bem, de novo, e a briga pela Copa Sul-Americana, Libertadores no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, amigão, meu parceiro de todos os dias, inclusive de todas as noites, porque estudamos na mesma faculdade, Thiago Cotrim na área. Tudo bem, Thiago? Como está indo? Tudo tranquilo? Acompanhou tudo? Opa, Juninho, forte abraço, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Como você falou, né, a Série B, a disputa ali é mais no G4, ali na zona de rebaixamento, porque lá no topo, assim como na Série A, está cada vez mais nítido, mais clara a vantagem do líder para o segundo colocado, para os concorrentes diretos. E a gente vai falar um pouco sobre a semifinal, né, da Sul da Libertadores, vai ter um programa especial sobre as finais, então a gente não vai comentar muito sobre os jogos. E aí tem Série A também para analisar o que vai ter de melhor aí, Série B, então vamos embora para mais um programa, Juninho. Eu sou muito bom. Como eu disse, sexta-feira, 9 de setembro, contando mais uma vez com a parceria, produção, caracteres, artes, tudo isso esse tal de Vinícius Falquete, vou falar para você, ele que vai nos ajudar. E o pontapé inicial deste Passando a Limpo, pontapé, o destaque, a abertura é Copa Sul-Americana, que nós tivemos ontem, inclusive, a definição do outro finalista. Tiago, o que você me fala? Me parece que o Del Valle ele já começou a semifinal classificado, porque no primeiro jogo do dia 31 de agosto já mandou um 3-0 e na quarta-feira definiu a classificação para a final, outra vitória 3-0 contra o Melbourne. E ontem à noite, nós estamos na sexta-feira, quinta-feira à noite, o São Paulo ganhou o jogo do Atlético Goianiense e ganhou na cobrança de penalidade. O que você me conta desses finalistas, Thiago? Do Del Valle não tem nem muito o que falar, né? 2 jogos onde o Del Valle passou por cima do Melgar, que fica nos últimos 4 jogos, pelo menos, né, sem ter balançado a rede na Sul-Americana, né? 2 0-0 contra o Inter, passou nos pênaltis. E o Del Valle chega na final forte, né? Porque não é um time bobo, a gente tem visto muito o Del Valle em Libertadores, em Sul-Americana, desde 2016, quando foi vice para o Atlético Nacional na Libertadores, que tirou o Boca na Bomboneira, enfim. Chega na final forte, não é um adversário nem um pouco bobo, mas eu vejo o São Paulo favorito numa eventual final. A gente vai falar mais da final em algum outro programa específico das finais, mas já adiantando, acho que eu vejo o São Paulo um pouco favorito por questão de tradição, por questão de ter conseguido essa reviravolta no resultado, e o jogo do São Paulo foi um jogo onde já se esperava um sufoco desde cedo. O São Paulo é muito bom nessa pressão inicial quando joga no Morumbi, muito bom mesmo. Às vezes nem cria tanta chance nessa pressão, mas consegue deixar o adversário assustado, consegue abafar o adversário, chamar o estádio junto, que o Morumbi tem ficado lotado constantemente, o que ajuda demais a equipe do São Paulo. Que tem como problema, claro, as finalizações. O São Paulo finaliza muito e acerta muito pouco o alvo, mas ontem com 2 jogadas do Patrick, que é indiscutivelmente titular absoluto nesse time do São Paulo, né? Quando está bem fisicamente, não tem a menor dúvida que ele é a melhor opção. Independente de centralizado, se aberto, ele consegue fazer várias funções dentro do campo. 2 pisadas na área ali que ele deu, uma teve a ajuda do goleiro, né? Uma bola que não era difícil, quer dizer, que não era fácil de defender, né? Mas também era muito difícil de encaixar, mas o goleiro, o básico é espalmar para o lado, não para frente, né? Para o lado ou para trás, direcionando a bola para fora do gol, né? Ele deu rebote no pé do Patrick, bem colocado, como sempre fez o gol. E o outro gol, uma antecipação do Patrick, então, apesar de ter finalizado pouco no gol, o São Paulo consegue fazer o que era necessário para ir para os pênaltis, e nos pênaltis os jogadores do São Paulo, tirando o Luciano, que bateu mal, né, mas é um cara que tem todo o crédito com a torcida, aparece ele chorando depois ali, antes do último pênalti. O São Paulo bateu bem no geral, o Wellington Rato fez uma baita cobrança também do Atlético Goianiense,
Uma coisa que eu não consigo entender, pelo menos na minha visão, o batedor oficial do Atlético é o Marlon Freitas. Eu não consigo entender o melhor batedor ser o quinto, né, a bater, né, porque vão ter no mínimo 3 Boa. pênaltis. Para mim, o melhor batedor tem que estar entre os 3. Ele pode ser o primeiro para já tentar abrir bem, o segundo ou o terceiro, para mim, isso não vai mudar muito, porque 3 pênaltis vão ter de qualquer jeito. Pelo menos 3 para cada, né? Só se ficar 3-0 que acaba. Quarto e quinto pênalti, a gente não sabe se vai ter ou não, né? Então, se você colocar o melhor cobrador em quinto, para mim é um risco muito grande. Tem aquela história na Eurocopa de 2012, que foi a Eurocopa, que o Cristiano Ronaldo não bate um pênalti contra a Espanha, que depois aparece ele falando injustiça, que ele também foi o quinto a bater. Se eu não me engano, ele foi o último, não chega nele. Então, você tem o melhor batedor e ele não cobrar, né? Claro, pode ser que o seu time vença por 3-0 e ele não chega a bater, mas o mais normal, sem seu cobrador bater, é o seu time ter cobradores inferiores, né? E aí acaba prejudicando o Atlético. Enfim, o Atlético que agora sofre a segunda virada com 2-0 de vantagem no placar, uma situação complicadíssima no Brasileiro. Eu acredito que vai sentir o peso da eliminação, mas também tem aquele alívio de estar, alívio entre aspas, né, que todo mundo queria jogar na final, de estar jogando só uma competição, né, que você está necessitado nessa competição, então isso pode ser um ponto positivo para o Atlético, talvez o único dentro de uma eliminação na semifinal da Sula, Juninho. Nossa senhora, você está comentando bem demais, bem melhor do que Juninho Fonseca, viu, rapaz? Esse negócio dos 3 pênaltis aí foi muito inteligente. Eu nem tinha pensado nisso, mas a sua escolha, a sua dica, é a dica perfeita. Você põe logo o primeiro batedor e duela quem duela. O cara é batedor oficial, está acostumado. O Atlético Goianiense deve ter tido aí quantas cobranças de penalidade, o Marlon Freitas sempre à frente, né? Então você teve uma descrição matemática muito interessante. Agora, Thiago, para finalizar esses finalistas, por ser um jogo só, não é? Quando nós tratamos de 2 jogos, o primeiro jogo tem um impacto no segundo. Por ser um jogo só, você mantém esse favoritismo do São Paulo frente ao Del Valle? Só um detalhe, São Paulo, os 3 primeiros foram Reinaldo, Caleri e Luciano, né, que são os 3 que sempre batem. O Luciano, geralmente, quando está em campo, ele bate antes do Caleri, quando o Reinaldo não está, mas só finalizando essa parte dos pênaltis. Eu acho que se fossem 2 jogos, o São Paulo seria mais favorito, né? Porque o São Paulo ou começaria no Morumbi fazendo o seu jogo e iria vencendo, claro, jogar por um resultado favorável, ter resultado tranquilo no jogo de volta. E se fosse o primeiro jogo lá, ia ter mais um jogo para se recuperar em casa. Sendo um jogo só, vai ser em Córdoba, na Argentina, né? Vai ser um estádio bem dividido. Aí eu não sei se vai ser literalmente meio a meio, se vai ter mais São Paulino do que torcedores do Del Valle que é do Equador, né? Se eu não estiver enganado. Mas o São Paulo eu acho que é favorito, sim, mas eu acho que é um pouco menos por ser um jogo só. Assim como eu acho que o Flamengo é um pouco menos contra o Atlético, porque um jogo só, cara, mesmo que você é um melhor time, mesmo que você tenha seu estilo de jogo, você fica com um pouco de receio, um pouco com o pé atrás de, eu vou pressionar como se fossem 2 jogos. Eu sempre uso isso como exemplo na final da Libertadores do Maracanã, que foi Palmeiras e Santos, que o Palmeiras foi campeão. Se fossem 2 jogos, o primeiro jogo na Vila Belmiro, o Santos ia ter aquela pressão tradicional do Santos, né? E o Palmeiras ia jogar no seu tradicional contra-ataque. Assim como se fosse no Allianz Parque, ia ter uma pressão inicial do Palmeiras e o Santos ficar recuado para o contra-ataque. Mas não, fica o jogo onde os 2 times têm seus momentos no jogo, tem trocação, mas os 2 times ficam mais, na maior parte do jogo, pelo menos geralmente quando é um jogo só, falando de Libertadores, né, Champions League, que também é um jogo só, é outra competição, os times mais têm medo de perder do que vontade de ganhar, pelo menos eu vejo assim na maior parte do jogo, né, porque você toma um gol, você tem só o mesmo jogo para correr atrás, não tem o jogo de volta nem nada, mas eu vejo mesmo assim o São Paulo com favoritismo um pouco maior do que o Del Valle. Muito bom. O Vinícius tem a descrição de como é que o São Paulo e o Melgar chegaram. Nós temos aquela arte aí. Olha lá, ó. O Del Valle veio de um time que venceu o Santos, passou pelo Lanús, passou pelo Melgar. O São Paulo... Vixe, o São Paulo passou por time grande. São Paulo é a segunda passagem com penalidade, hein? Passou pelo Ceará, passou pelo Atlético. De toda forma, o Thiago já trouxe com muita propriedade os detalhes, os ditames desse momento. São Paulo e Independente Del Valle fazem a final dessa Copa Sul-Americana.
Vamos pular para a Libertadores de América, que tivemos também, eu não diria uma surpresa, mas tivemos um resultado que durante. Me fala rapidamente, Thiago. Durante 10 minutos, o Palmeiras esteve classificado. No 1-0 esteve empatado, pois no arremesso de lateral lá, o cara jogou na casinha e o Paraguai fez 2-0 e o Atlético Paranaense empatou e classificou. Ó, Thiago, eu vou dizer para você, eu acho que foi uma zebrinha isso aí, viu? O que você me diz desse Palmeiras que dançou, desse Vélez que dançou e a final entre Atlético Paranaense e Flamengo? O Palmeiras era favorito, né? A gente não descartava o Atlético, você não pode descartar um time com a qualidade que o Atlético tem. Né? As últimas temporadas chegando em final atrás de final, tendo o Filipão, nesse caso não no banco, né? Porque ele estava suspenso, mas no comando do time. Mas foi um jogo onde o Palmeiras faz o gol logo no primeiro ataque ali, praticamente, né? Com o Scarpa, que a presença dele já muda demais o time do Palmeiras, ele não estava presente no jogo de ida por ter sido expulso contra o Galo, lá no Allianz Parque. Mas o Palmeiras abre o placar e aí fica um jogo mais equilibrado. O Palmeiras não tem tantas chances assim no primeiro tempo, apesar de ter tido mais volume que o Atlético. E o Atlético no primeiro tempo jogando só nas arrancadas do Vitor Roque, que tem uma personalidade incrível, né? Um garoto que os caras fazem umas 4, 5 faltas nele no lance, ele não cai, ele tenta continuar. Ele só cai se realmente não dá. Então já mostra que isso é diferente, porque no Brasil é normal o cara nem ter o contato, ele já tá começando a cair, já não sei o quê. Então é bacana ver isso num garoto de 17, 18 anos igual o Vitor. Aí o segundo tempo vira, né, com o Murilo expulso, a expulsão correta do Murilo, né, um lance que não tem muito o que discutir, aonde vai a sola e tudo mais. Falando ainda de polêmica no primeiro tempo, não existiu cartão vermelho para o Alex Santana, né, a bola estava parada, então não pode ser pênalti. Tem imagem que mostra que nem pegou o cotovelo dele, né, no Rony, e outra coisa, ele não faz para mim um movimento de cotovelada. Para mim, você vê a imagem, ele já está meio que se enroscando, ele está com o braço no peito do Rony, aí ele só levanta assim, dando como se tivesse pego no Rony. Não pegou, então não tem nem o que discutir. Se tivesse pego aí, era um lance completamente discutível. O Rony, na maioria das vezes, dá essa exagerada, né? Então, também os árbitros já ficam meio assim, né? Você viu um lance. No segundo lance foi pênalti no Rony, na minha opinião, mas antes de chegar lá, o Palmeiras faz o 2-0, né? Com o Gustavo Gomes, numa jogada de lateral que a gente fala que é feio, que não sei o que lá, mas se o jogada do time é forte, vai fazer mesmo, não tem. Eu acho até arriscado o Palmeiras ter feito, porque apesar de já ter colocado o Luan no jogo, né, para ficar com dois zagueiros novamente, está com um a menos. Um zagueiro, você vai para a área no lateral, se dá um contra-ataque, você não ter o seu xerife lá, pode ser complicado, mas deu certo, foi o gol do Gustavo Gomes. Aí o Atlético coloca o Pablo e já começa aquele negócio, vixe, o Pablo vai entrar, não sei o que e tudo mais. E esquece que lá tem um jogador que, apesar de ter suas falhas, sabe fazer gol, tem presença de área, um cara que nunca deixou de mostrar vontade de jogar futebol, né, de correr pelo time. Ele faz um gol ali de centroavante numa bela bola do Fernandinho, que fez um péssimo jogo, inclusive fez um pênalti no Rony que não foi marcado, mas aquele lance foi um lance normal de Fernandinho, né, para quem assiste Premier League e viu o Fernandinho do Manchester City, ele faz esse tipo de lançamento sempre, o Guardiola pedia isso para ele, né, ficava nítido, porque ele tem essa qualidade. E aí o Vitinho encontra no segundo pau o Vitor Roque, que tem a inteligência de só ajeitar para trás, em vez de tentar finalizar com o gol meio aberto. Ali o gol do Pablo, depois ele dá assistência para o Terans, aí tem a sorte de ter desviado, aí já meio que mostra que não era a noite do Palmeiras, né? Um pênalti que o VAR nem checou, uma bola que desvia lá na reta final do jogo. Enfim, o pênalti, na hora que foi, eu falei, eu não sei muito a regra, né? Porque o Fernandinho, ele tá olhando só para a bola e ele pisa no pé do Rony, tentando achar espaço, não na tentativa de derrubar o Rony mesmo, né? Porque ele tá só olhando para a bola e aí no que ele vai pisar no chão, ele pisa no pé do Rony, mas o Rony só caiu por conta disso. Parecia que ele ia pelo menos tentar disputar a bola, enfim, eu acho que é um lance interpretativo, por isso o VAR não chamou, mas eu, se tivesse na cabine, acredito que eu teria chamado, porque ele teve o toque do Fernandinho, é um lance que poderia mudar o jogo, mas enfim. Palmeiras fora, depois de 2 anos direto na final, só tem o brasileiro agora, o que deixa ainda mais favorito, né, no Campeonato Brasileiro, e o Atlético importantíssimo, depois de ter tido oscilações no Brasileirão, depois de ter caído para o Flamengo na Copa do Brasil, está nessa final.
Já adiantando, né, o Flamengo tem pouca coisa para falar, porque aconteceu o esperado, né? O Vélez teve uma partida muito mais digna e melhor do que foi no primeiro jogo, né? Inclusive abrindo o placar com o Lucas Prato, que a gente conhece já de Atlético Mineiro e São Paulo, sempre foi um jogador decisivo, matador. Inclusive com um gol em final de Libertadores pelo River Plate, naquela final que foi lá no Santiago Bernabéu. Ele já tinha feito gols na Bombonera nessa final, então um cara muita presença diária. E o Flamengo, com a cabeçada do Pedro, brincadeira, né? Uma cabeçada daquela, de uma distância considerável do gol, a bola bate no travessão, ele já estava garantido na convocação de hoje. Não dá nem para dizer que é surpresa o Pedro ser chamado, né? O Tite falando dele faz tempo. Ele jogando pra caramba. Artilheiro da Libertadores. Não tem o que falar, né? E aí, o Flamengo consegue a virada com o Marinho ali num belo gol também. O Flamengo chega numa final sendo o favorito, mas a gente sabe os últimos confrontos entre Atlético e Flamengo em mata-mata. Um elimina no outro, o outro elimina. Um elimina, então vai intercalando. Se levar como esse negócio de intercalar, o Flamengo eliminou o Atlético no último, né? O torcedor supersticioso, né? Dos dois times já pensa, tá na vez do Atlético, mas eu vejo o Flamengo com um pouco favorito. E aí só um destaque para fazer do Flamengo, seria campeão invicto, né? Quer dizer, se for campeão vai ser invicto, né? Mesmo se o Flamengo pode ser vice-campeão estando invicto, né? Porque se o Atlético vence nos pênaltis, não fica computado como vitória do Atlético e derrota do Flamengo. Quando você vai olhar a súmula, foi computado como empate, que o que conta são os 90 e a prorrogação. Então seria um empate. O Flamengo sendo campeão, vamos supor que o Flamengo ele tem 11 jogos, são 12 jogos, são 11 vitórias e um empate. É uma campanha absurda. O Flamengo, se for campeão empatando, vão ser 11 vitórias e 2 empates, ou 12 vitórias e um empate. Só para ter como comparação, eu vi isso hoje mais cedo, o Corinthians em 2012, que foi invicto, foram 8 vitórias e 6 empates, e já é coisa de maluco, né? Numa Libertadores você sair invicto. Agora, com 11 vitórias e um empate, ainda tendo mais um jogo, é mais impressionante ainda. Então, só esse destaque do Flamengo, que está invicto há 16, 17 jogos. Coisa de você for olhar e falar que o Dorival, para quem duvidou, inclusive eu duvidei, não de que ele faria um bom trabalho, mas de que estaria num nível tão alto assim, falando de treinadores ultrapassados e não sei o que, Felipão e Dorival na final, faziam 16 anos que não tinham dois brasileiros na final da Libertadores como treinador. A última foi em 2006, Inter e São Paulo, o Abel Braga e o Muricy. Desde lá, a gente teve finais brasileiras, né? As últimas duas também, mas o Abel é português, né? Então, um detalhe interessante também, que os últimos treinadores brasileiros que se enfrentaram numa final foi em 2006, meu irmão falou isso aí, eu fiz até as contas, né? Inter e São Paulo, aquela final que o Inter ganhou, que teve o Mundial do Gabiru lá contra o Barcelona, só um detalhe também interessante, né, para mostrar que, apesar dos times brasileiros serem muito fortes, um deles é comandado por um estrangeiro, então é um detalhe, um destaque interessante, Júlio. Nossa senhora, falou bem de novo. Eu só quero lembrar para você uma coisa: você colocou um pouquinho o favoritismo do Flamengo, também eu coloco um pouquinho. Eu só quero te lembrar, Thiago, que no dia 3 de maio desse ano, o Atlético Paranaense perdeu para o The Strongest de 5-0. Nós estamos na mesma Libertadores, eu tinha esquecido disso. Coisa de louco, como é que o futebol nos campeonatos eliminatórios é muito e Com muitíssimo outro treinador, né? complicado. Isso, com outro treinador. Não, o treinador foi mandado embora no avião. O presidente Mário Sérgio Petaglia era o Carilli. Carille. Ele no avião voltando ligou, que hoje em dia no avião dá para você pedir permissão para usar o celular, não pode usar em qualquer lugar. Ele dispensou o Carille, acho que teve 1 ou 2 jogos ali com o interino, e depois veio o Filipão, que tem tudo na vida. Ele tem tanta coisa na vida que ele tem até um 7-1 nas costas, coisa de louco, mas tem um 2-0 Brasil, Alemanha, enfim. Vamos ter uma final muito legal. O Vinícius vai trazer para nós como que os clubes chegaram nesse momento. Olha lá, o Atlético Paranaense veio marcante, hein? Quem gosta de ver para trás, você percebe que o Atlético eliminou o Paraguai, o Libertad, o Argentino Estudiantes, veio chegando, e o Palmeiras, rapaz, vamos manter o favoritismo do Flamengo, Thiago, mas com sinal amarelo ligado, hein? Gente, era isso que nós queríamos trazer para vocês sobre Sul-Americana e sobre Libertadores, muito bem analisado com o Thiago, trazendo informações específicas, inclusive que o irmão dele é o parceiro dele, é sócio dele para fazer os comentários. Tô vendo. Como que chama o seu irmão, Thiago? Ele chama Leonardo. E, Juninho, só
um Pois não. destaquezinho também, que quando a gente fez o programa dos palpites da Libertadores, eu tinha comentado, não foi tão no final, mas mais uma vez o Atlético se classifica com um gol já nos minutos finais do jogo, né? Contra o Libertad foi na última bola, o Estudiantes foi na última bola, contra o Palmeiras foi lá para os 84, 85. Não é na última bola, mas é já encaminhando para o final. Então é um time que está ligado, tomou um gol no comecinho, é claro, mas que está ligado na maior parte do jogo até o final, onde o adversário já está cansado, eu acho que isso é coisa do Felipão de conseguir enxergar, né, já nos minutos finais do adversário, já ver os pontos onde o adversário está cansado, está desgastado, e o Atlético mais uma vez consegue na reta final do jogo a classificação. Não é que conseguiu gols na reta, não conseguiu a classificação, né, onde nenhum estava se classificando, um estava indo para os pênaltis, mas se classificando já na reta final da partida, Júnior. Legal. Lembrando que eu e o Thiago demos palpites, né? Nós acertamos tanto o Independente, eu e ele acertamos. O Thiago tinha indicado o Atlético Goianiense, eu indiquei o São Paulo, e na Libertadores nós erramos, acertamos o Flamengo e erramos o Atlético Paranaense. Bom, era isso que a gente queria trazer, um monte de detalhes, evidentemente que às vésperas das finais, tanto de Libertadores e Sul-Americana, nós vamos fazer um podcast específico, porque tanto o Thiago quanto eu temos muitas informações para passar. Nós vamos caminhando agora para o próximo campeonato que vamos fazer. Olha lá, hein? Aí, Thiago, o que você me fala? 26ª rodada brasileiro da Série A, já com um jogo, inclusive, Thiago, que eu te peço em especial uma avaliação rápida desse Atlético Mineiro. Esse Atlético Mineiro aí é aquele que era do Mohamed, que era do Cuca, voltou pro Cuca, foi pro Mohamed, voltou para não sei o que lá. Tá, o Cuca tá sempre aí, quando ganha e quando perde. Mas, Thiago, esse Atlético Mineiro não vai classificar nem para Libertadores? O Atlético não consegue engrenar na sequência, né? Chegou a vencer um jogo aí, o último jogo e tudo mais, só que não está conseguindo engrenar uma sequência positiva. Não era um adversário fácil, né? Mas enfim, jogando em casa, abrindo a rodada era uma oportunidade boa, né? Para isso, tem que ver a sequência do Atlético. Ainda tem se não me engano, enfrenta o Palmeiras esse mês ainda. Mas chance tem, é claro, tá ali próximo, mas tropeçando em rodada onde os concorrentes jogam em casa, são favoritos, alguns deles, né? Então o Atlético vai se complicando a própria vida, né, sozinho, não é só os adversários que estão complicando a vida do Atlético, o Atlético se complica sozinho, né? Tem o destaque também da lesão do Arana, que tira ele da Copa. Eu fui ver o lance só hoje, uma entrada completamente desnecessária do atleta do Bragantino, né? Foi causada por uma falta, não foi uma lesão de ele torceu o pé sozinho, ficou preso no gramado, foi uma entrada desnecessária. Não vejo maldade, né? Porque um atleta que é atacante, ele não está acostumado a dar esse tipo de carrinho, esse tipo de dividida, não é normal, tão normal assim para um atacante como é para um jogador de defesa, um defensor. Mas é um lance muito perigoso que deixa o Arana fora não dá para saber se ele seria convocado ou não, porque ele caiu muito de rendimento esse ano, mas em análise, no mínimo, ele estava, né? Ele vinha sendo convocado, tem outros laterais, o Juninho vai falar um pouco da seleção depois que a gente falar da Série B, né? Aí eu dou um pouco as minhas opiniões sobre a lateral, mas só o destaque que tira o Arana de uma Copa. Ele é jovem, ele tem potencial para disputar próximas Copas também, mas se machucar tão próximo assim de uma Copa, na véspera praticamente, né, porque jogou na quarta, de uma convocação muito complicado. Aí os outros jogos da rodada, a gente tem favoritismo claro do Inter contra o Cuiabá, um jogo importantíssimo para o Inter, porque Corinthians, por exemplo, tem clássico fora de casa, é concorrente direto. O Inter vem o Inter também não é o time mais regular que tem no campeonato, mas é um time com muitas coisas interessantes para se analisar e é favorito. O jogo seria na segunda, foi para sábado. O Inter favorito, sim, para vencer o Cuiabá, né, e tentar se manter numa boa fase, se manter lá em cima. Ceará e Santos eu acho um duelo muito equilibrado. O Ceará empatou com o Flamengo reserva, que é um baita time, né? Sempre bom dizer, no Maracanã, mas o Ceará eu vejo um pouco favorito contra o Santos por jogar em casa, né? O Santos fora de casa é um time frágil também, né? Então eu acho que o Ceará um pouco favoritismo no duelo dos times alvinegros, né? Fluminense Fortaleza, a mesma coisa, tem que ver o time do Fluminense se vai titular, se não vai, porque tem Copa do Brasil na quinta. É claro, você tem domingo, segunda
terça e quarta, né, para descansar, entre aspas, né, porque tem treino. É um dia de descanso a mais que o Corinthians, isso pode ser um fator para o Fluminense analisar. A gente pode titular porque o Corinthians vai jogar depois. Só que o Corinthians, eu já posso adiantar que o Corinthians tem a menor chance de ir com o time titular. Né? Eu falo isso como corintiano, eu conheço o Vitor Pereira, eu conheço as escalações. A única chance de ir é porque não tem opção de tanta gente que tem machucado de acabar indo titular ou outro. Mas é muito improvável que o Vitor Pereira vai com força máxima para esse jogo. O Fluminense indo titular favorito, mesmo estando num momento mais instável, talvez, da temporada desde que o Diniz chegou. Fortaleza perdeu a invencibilidade no segundo turno, na última rodada, mas não é um adversário fácil, independente se o Fluminense for titular ou não. Palmeiras e Juventude, né, dispensa comentários. Líder e lanterna, o Palmeiras só não ganha o jogo se fizer muita força para não ganhar, porque sabe agora que só tem o brasileiro e jogando em casa contra o time mais fraco do campeonato não tem a menor condição de perder ponto. O Palmeiras vai jogar em cima desde o começo. Tem a dúvida de se o Rafael Veiga joga ou não. Ele estava em dúvida quando o Atlético Paranaense não jogou, né? Antes de passar para os jogos de domingo, às vezes você quer falar alguma coisa desses jogos aí, Juninho, senão eu posso continuar também. Não, só confirmar o que você falou, né? Que Palmeiras e Juventude não vê consideração nenhuma para o Juventude, que deve ter um final de temporada muito complicado. O Fluminense tem um jogo difícil contra o Fortaleza. Esse jogo, o Fluminense, aquele empate do Corinthians 2-2, deve estar mexendo com a cabeça deles. Você deu um sinal muito legal do Fluminense, discreta queda, uma queda imperceptível, mas que nós observamos. Eu destacaria também desse lado da tabela do jogo do sábado, Thiago, esse Ceará e Santos. O Santos, meu amigo, ele não pode perder esse jogo. Se o Santos perder esse jogo, ele vai trazer um ambiente muito complicado. Me fale dos jogos do domingo. Me parece o destaque do domingo é o majestoso. Não tem como fugir disso, né? São jogos, começando com o jogo das 11 da manhã, que pelo menos eu acho sempre interessante esse tipo de jogo, pelo menos para assistir, para quem joga deve ser muito ruim. Mas Botafogo veio de uma vitória muito interessante contra o Fortaleza fora de casa. Fortaleza estava 100%, não tinha sofrido gols, sofreu logo 3. O América numa fase muito boa. O América, que se eu não me engano, não sei se já chegou, mas perdeu o Pedrinho, ou vai perder, vai ser vendido para fora, que é um dos destaques do América nesse momento, né? Eu cheguei a ver notícia de que ele tinha recebido proposta, não sei se já foi, se vai sair depois do campeonato, não sei, mas perdendo pede uma boa força, mas é um jogo muito equilibrado para mim. Eu não vejo o Botafogo favorito, porque o Botafogo tem mais pontos fora do que dentro de casa, e o América está invicto há um bom tempo, mas eu acho que é um jogo muito equilibrado. O Avaí é muito forte na ressacada, mas eu não vou falar que o Atlético, após classificar para a final da Libertadores, não vai ser favorito para esse jogo, né? A atmosfera lá em cima. Jogo marcado para as 11 também, pelo que diz ali na arte. Se for isso mesmo, faz tempo que a gente não tem 2 jogos às 11 da manhã. Interessante, no mínimo. São Paulo e Corinthians é um jogo de que tem que ver como o São Paulo vai, porque você desgastou demais, né, nesse jogo contra o Atlético Goianiense. É muito importante para o São Paulo vencer esse jogo, porque o São Paulo não está numa situação fácil no Brasileiro. E tem que pensar, né, porque tem uma Copa do Brasil na quarta-feira, onde é muito mais improvável de reverter o placar do que foi contra o Atlético, mas certamente ter revertido na Sula dá um gostinho de esperança não só para o torcedor, mas para o elenco, para a comissão técnica, enfim, para o São Paulo como um todo. Eu acho que o São Paulo deve ir, os 2 times não devem ir titular, se eu pudesse apostar minhas fichas. Então, os dois indo misto para a reserva, continua sendo um duelo interessante e equilibrado. Né? Se fosse um dos 2 como titular, eu apontaria como favorito. O Corinthians é muito fraco fora de casa, o São Paulo é forte demais no Morumbi, assim como tem o tabu lá na Arena Corinthians, que o São Paulo nunca venceu, o Corinthians também não vence há um tempo no Morumbi, então o São Paulo eu vejo talvez como, apesar da situação dos 2 times, um pouquinho, mas tipo assim, muito pouco favorito, né, por esse detalhe de ser no Morumbi. Se fosse na Arena Corinthians eu faria o inverso. Curitiba Atlético Goianiense, jogo direto pelo Z4, né, o Curitiba favorito ainda mais, já era para mim, por jogar em casa, onde o Curitiba é forte, ainda mais depois do Atlético ter sido eliminado pelo São Paulo, não tem muito o que falar, jogo de 6 pontos. E Goiás e Flamengo, Goiás, se alguém acha que o Flamengo vai ter vida fácil, não vai, improvável que tenha, mesmo se for titular, é um Goiás que complica demais seus adversários na Serrinha, é um Pedro Raul que complica demais a vida de quem marca ele. O Flamengo, eu acho que não vai titular também, porque teve, mesmo que poupou,
né, em alguns jogadores na Libertadores. Tem o São Paulo que não vai ser fácil na quarta-feira, né, e já pensando talvez até numa final da Libertadores esse mês, comece a poupar em jogos onde talvez não pouparia para não correr muito risco, né? Tem condições de jogar com o time titular, mas eu acredito que não vai. É favorito, mas se alguém acha que vai ter vida fácil, pelo menos eu não acho. Mas mesmo assim vejo o rubro-negro como favorito, time. Muito detalhe, hein, rapaz? Que maravilha, Botafogo e América, concordo com você, o América num bom momento e o Botafogo precisando provar que a SAF traz resultados em campo, porque fora do campo tem dinheiro, mas lá no campo, na súmula, Thiago, não sai se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Realmente você fez uma avaliação legal. Esse Avaí pode tirar proveito, entre aspas, desse relaxamento que pode surgir no Atlético Paranaense, apesar que o Filipão não desliga a turbina de jeito nenhum, mas é um momento para o Avaí que está na 18ª colocação, se ele quer fazer alguma coisa diferente, tem que começar a fazer agora. Realmente São Paulo e Corinthians, ou 2 reservas, ou 2 titulares, ou 2 mais ou menos, ou seja lá o que 2 for, é um jogo interessante, 2 equipes vivendo momentos de outra competição, o que demanda muito cuidado, porque tem contusão, tem desgaste, tem o emocional, mas eu acho que o São Paulo faz um jogo, entre aspas, um pouquinho menos pressionado, porque ter ido para a final da Sul-Americana me parecia, Thiago, ser uma obrigação do São Paulo para Rogério Ceni não ficar nego ficar apertando e ele começar a ser mal educado, porque ele, quando era jogador, ele fazia merda, ele na entrevista ele era mal educado. Quando ele fazia gol de falta, ele era bem educado. A gente nunca entende o que vai acontecer, mas é um clássico interessante que as duas equipes podem tirar proveito para os jogos do futuro, cada uma na sua interpretação. Coritiba e Atlético Goianiense é o jogo para o Atlético Goianiense despertar, que se você precisa despertar, você tem que fazer um jogo fora de casa, buscar essa perspectiva de um único campeonato sair do rebaixamento. E o Goiás, sem dúvida nenhuma, vai tirar proveito do Flamengo, que deve ir metro a metro, meio a meio, porque o Goiás vive um momento bom, está na linha 1 da classificação, em 9º lugar. Muito bem comentado. Vamos ver a classificação da Série A. O Vinícius traz para a gente, para você dar uma olhada. Aí nessa página aí, o que está de estranho, né? Esse América aí, esse Goiás é o Campeonato Brasileiro da Série A? Ou esse time é da Série B, Thiago? O que é isso aí? 8º e 9º? A gente não está tão acostumado a ver os times nessa situação. A América até foi para a Libertadores, né? Para a Libertadores no ano passado. Mas eu acho que mais, entre aspas, estranho, né? Porque a gente fala isso com todo respeito aos clubes, a gente está analisando o que geralmente acontece, mas o mais normal, é mais estranho ver os outros times embaixo do que ver eles em cima, né? Porque são times que estão fazendo a deles quietinho ali, trabalhando com seriedade. Quando você vê São Paulo, na outra parte, o Santos em 10º, Bragantino, que a gente costumou ver lá em cima nas últimas 2 temporadas, lá embaixo também, né? Então, Botafogo, que começou a colocar dinheiro. E só um destaque, o Atlético Mineiro também anunciou que vai virar SAF, né? Anunciou esses dias que vai virar SAF. Pode ser interessante por conta de uma dívida, né? E anunciar isso quando está vindo um estádio novo. Até por isso é muito importante para o Atlético se classificar para a Libertadores. Para mim, a briga está ali até o Atlético. No momento, eu ainda não vejo o América brigando no G4, né? Tô falando de G4 ali. Mas até o Atlético Mineiro, onde tem 3 pontos ali, a briga ainda é muito, muito grande. Na página 2 é o que você destacou, né? Aí você destacou a ausência. Na página 2 você destaca a presença do Bragantino, do Botafogo e do São Paulo aí, Thiago, é isso? Tem a do próprio Fortaleza, né? Se for pegar em comparação com a outra temporada, mas para quem estava lá em último, tá ali agora é um alívio. O Ceará também, eu não esperava estar a 3 pontos da zona nesse momento. Esperava o Ceará ali lá onde está a Fortaleza, Bragantino, para cima, né? Porque é um time que tem seus bons momentos nas últimas temporadas também. Ali o Z4 a gente consegue entender um pouco mais. O Curitiba começou muito bem, mas a gente sabia que ia cair, não imaginava que seria tanto assim ou tão rápido. Mas ali até o Juventude não dá, né? Não dá mais para tirar essa vantagem de 8 Só eles pontos, acreditam, né? tendo um Palmeiras, né? Matematicamente o torcedor vai acreditar sempre, mas é muito, 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 muito improvável. O Atlético Goianiense, caso porque pro Curitiba, começa a ficar muito complicado também, João. Sem dúvida. Eu destacaria, Thiago,
Acho que o Bragantino tem uma condição assim mais folgada, porque vamos pensar só no Curitiba. O Curitiba, se fizer 2 vitórias seguidas, vai para 31. Não passaria o Bragantino. Então, acho que o Bragantino está fora e do Fortaleza, Botafogo, São Paulo, Ceará e Cuiabá estão brigando pelo mesmo buraco. Faltam 3 espaços. Você citou bem, o Juventude tem uma condição bem improvável de recuperação. Esses são os destaques da Série A. Vamos ver a Série B? Olha só, o que nós temos na Série B? Ô, Thiago, já teve jogos na Série B. Thiago, presta atenção no segundo jogo aí. Ó, eu vou descrever para você. Associação Atlética Ponte Preta, onde eu morei 9 anos só no alojamento da Ponte Preta. Demos uma goleada de 1-0 no Sport Recife, só para você se conscientizar. Mas vamos fazer uma passada geral. Ô, Thiago, esse Guarani aí, aquele Guarani que foi campeão brasileiro, rapaz, depois o Vinícius vai trazer a classificação, mas o Thiago, o Guarani perdeu de novo, amigo, o que é isso? O Guarani não consegue engatar uma sequência, né, positiva, vinha de bom resultado, mas não consegue manter esses bons resultados. A Ponte frustra demais o Sport, né, frustra demais o Leão da ilha, ainda mais vendo o restante da rodada. E sobre essa primeira parte ali, o Sampaio vencendo o Novo Horizontino para se recuperar. Criciúma é muito forte jogando em casa por conta da barra ali da torcida, então resultado normal. Não considero um resultado ruim para o Bahia, não. Poderia ter sido melhor sim, mas é longe de ser um resultado ruim, está pontuando fora do estádio onde é muito difícil de jogar, lá no Heriberto Rios. E aí o Cruzeiro garante o título, né? Já falo isso, não matematicamente, mas falo isso há algumas rodadas já. Não matematicamente, eu falo de questão de opinião, né? Não vejo ninguém com força então. O Cruzeiro eu acho que talvez já na próxima, nas 2 próximas, já consiga garantir o acesso matematicamente, né? Pelo que eu tinha visto, estava muito próximo. E o título também eu não vejo ninguém incomodando o Cruzeiro, não. Inclusive teve mudança ali na segunda posição, né? Então os times se alternam, o Cruzeiro vai sobrando. Tropeçou contra o próprio Criciúma, que é um time chato no Mineirão, mas eu acho muito improvável o título escapar do Cruzeiro. O acesso dá para cravar, né? Mesmo que não tenha matematicamente, o acesso não tem discussão. O título eu acho muito improvável ficar fora do Cruzeiro também. Aí outros jogos você vê o Náutico contra o Brusque, um duelo ali mais para a parte de baixo. Ituano um pouco irregular, a Tombense ainda ali próximo dos primeiros colocados do G4 ali, mas também um pouco inconstante. Aí o clássico, né, CSA e CRB, rivalidade grande. Londrina e Chapecoense e Grêmio e Vasco, eu vou até falar dos 2 jogos juntos, né? Como você disse, pode ficar a 1 ponto. Se eu pudesse apostaria que vai ficar 1 ponto. Londrina é favorito contra a Chapecoense, jogando em casa, lá no Estádio do Café, e na Arena do Grêmio, o Grêmio é favorito. É o jogo da rodada, sem dúvida nenhuma, Grêmio e Vasco, 2 times de elite, de Série A, onde o Vasco pode começar a ligar uma alerta muito grande. Eu não sei se tem Vasco e Londrina ainda, né, nessa reta final. Se tiver, é muito interessante de se acompanhar. Mas eu acho que o Londrina vence a Chape e o Grêmio é favorito para vencer o Vasco. Então pode dar uma embolada muito grande ali no G4, Júnior. Exatamente. Se tiver esse jogo aí... Bom, antes de falarmos do futuro, esse jogo, você fez uma descrição boa, o Guarani muitíssimo apertado, a Ponte venceu, conseguiu ficar mais próxima, atrapalhou o Sport, você fez uma avaliação muito bem, o Sampaio voltou a vencer o Novo Horizontino, que está na linha 2, o Novo Horizontino não conseguiu ainda se liberar para cima. Criciúma e Bahia realmente um jogo equilibrado, o Cruzeiro ganhou apertadinho, mas mais uma vez o Cruzeiro anda para conquistar um título. Não sei se eles vão comemorar muito, Thiago, mas comemorar a Série B com um tremendo número, nem sei se vale a pena comemorar ou não. Esse jogo Náutico e Brusque, Thiago, pode ajudar o Guarani, viu? Porque o Náutico e Brusque, se o Náutico vencer, ele vai ajudar o Guarani. Essa briga do rebaixamento do Guarani, o Ituano precisa vencer para andar para fora, o clássico CSA e CRB, o clássico tradicional. Se o Londrina ganhar da Chapecoense no sábado, Thiago, lá no Estádio do Café, o jogo Grêmio e Vasco vai ter uma conotação muito diferente, porque o Londrina vai ficar 1 ponto do Vasco, rapaz. E se o Vasco, por exemplo, empatar, vai ficar 2 pontos, quer dizer, pode ser revertido numa próxima rodada. Muito bem analisado. Vamos ver a classificação en passant aqui. Olha lá.
Como você disse, Cruzeiro impossível não ser campeão. Não sei se ele vai bater recorde na Série B. Também não sei se nego vai comemorar, Thiago. Ó, fizemos 500 pontos na Série B. O outro fala, meu amigo, eu tenho umas estrelas aqui. Se bem que o Cruzeiro tem muita estrela. O Bahia conseguiu ficar um pouquinho à frente. Eu acho que o Grêmio e Vasco, o Londrina e o próprio Sport e até a Ponte Preta estão brigando por alguma coisa ali. Nossa, bastante time com 39. Aí nesse lado aí o destaque mesmo é o Cruzeiro. E a briga, né, Thiago? A briga Vasco e Londrina ficou especial, só para você finalizar esse lado aí. Agora que eu vi os 11 pontos do Cruzeiro, eu cravo o Cruzeiro campeão da Série B. Né? Como você disse, vai comemorar, porque título é título, mas eu acho que é muito mais um alívio por ter ficado mais do que esperava na Série B, né? Por ter agora um Ronaldo que, voltando para a Série A, certamente chama a atenção de investidor, chama a atenção de jogador, porque a gente está falando do Cruzeiro, não é de um time qualquer. E só um destaque, caso o Vasco vença o Grêmio, o Vasco não só passa o Grêmio, como se o Londrina vencer a Chapecoense, o Londrina fica próximo mais do Grêmio do que do Vasco, né? Então, é um jogo que a gente citou esse problema para o Vasco, também pode ser um problema para o Grêmio, dependendo do que acontecer lá na Arena. É verdade. Eu acho que isso vale como um destaque ali. Os times com 39 estão todos a 6 pontos. Né? Claro, o Vasco ainda joga, mas o CRB também, por exemplo, e a Tombense também. Né? Mas eu acho que mesmo 6 pontos sendo uma vantagem curta, já na reta que a gente está, eu acho improvável que consigam chegar ali no G4, mas estão próximos, tem todo o direito de sonhar e de acreditar, Júnior. É, muito legal, viu? Ó, vamos chegar em 40 minutos certinho. Vamos passar para a página 2, olha lá. Olha, Sampaio 38 e Ituano 37. O Sampaio e Ituano eu acho que estão com uma pressão menor, né? E Novo Horizontino, Chapecoense, Brusque, CSA, e tem uma briga aí de todo mundo, né, Thiago? Como você destacou o jogo Náutico e Brusque, eu acho que empate ou Náutico já ajudam o Guarani, né? O Náutico vencendo cola no Guarani, caso o Guarani não vença. Mas para o Guarani ficar em 19º e 20º, para mim não vai mudar nada, né? Tem que pensar em quem está em cima e não quem está atrás, já que o Guarani está dentro do Z4. O empate já ajudaria. O empate nesse jogo e o Guarani vencendo, empate, número de pontos. Os times ali, tirando o Náutico, que eu acho mais improvável, ainda estão na briga para se manter na segunda divisão. Júnior. E vai ser legal, viu? Porque tem concorrência esses jogos aí. Operário e Guarani ainda vai acontecer. Eu acho que é no Paraná esse jogo aí, enfim. Bom, de toda forma, o Guarani está brigando exclusivamente. Nós estamos falando de um time paulista que nós dominamos bem, né? O Guarani briga exclusivamente para sair do rebaixamento e pouco se importar. Se chegar em 16º com 1 milhão de pontos e o 17º com 1 milhão menos 1, é vantagem para o Guarani. O Guarani, mesmo perdendo, tem que torcer aí para esse Brusque e Náutico. Um empate pode ajudar, ou até uma vitória do Náutico, né? O CSA tem um problema com o CRB, enfim. Era isso que a gente queria trazer para você, amigo, que nos acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance e no Passando a Limpo, onde destacamos com muita propriedade, desde a Sul-Americana, Libertadores, com a classificação São Paulo e Independente Del Valle na Sul-Americana, Flamengo e Atlético Paranaense Libertadores, a Série A com um destaque especial do Palmeiras, que segue a ventos fortes para ser campeão e a briga lá embaixo, e na Série B, estranhando a condição do Vasco e do Grêmio, que poderiam, os dois times com treinador novo, dois ex-jogadores, não podemos esquecer de dizer, o Renato e o Jorginho assumiu lá o Vasco, dois jogadores com resultados no campo muito impactantes, né? O Renato sozinho foi campeão do mundo, fez gol na prorrogação, no pênalti, no escanteio, no lateral e tal, tudo aquilo. Então é isso. Thiago, parabéns, meu amigo. Cada dia que passa você está muito bom. Rapaz, eu não pensei que você fosse tão inteligente. Eu vou trazer você aqui no meu bolso para me dar uns palpites aí. Eu preciso ganhar na loteria. Loteria esportiva dá para ganhar, Thiago. Pô, vamos jogar na loteria. Grande abraço, muito obrigado, parabéns, bom fim de semana, viu? Opa, Juninho, forte abraço. Mais uma vez um prazer estar participando aí. Dá para ganhar dinheiro. Eu ganhei uma aposta essa semana, inclusive, esqueci até de te falar. Mas é muito bom estar participando, é muito bom estar evoluindo e crescendo aí junto com o programa. Então é sempre um prazer. A gente está de volta aí talvez, né, no amanhã com alguma transmissão, mas falando do podcast segunda-feira, a gente está de volta. E pela primeira vez em muito tempo, até a gente vai poder falar dos 10 jogos, né? Porque a rodada acaba no domingo, rodada da Série A. Então é um destaque interessante também. Forte abraço, Julinho. Grande abraço, bom fim de semana, viu? Sim, gente. Mais uma vez eu agradeço ao
O Vinícius Falquete, que me ajudou mais. Me ajudou, não, né? É meu parceiro. Falar ajudar, esse verbo é muito complicado. O Thiago comentou com muita propriedade, Vinícius trouxe todas as artes que nós queríamos. E eu quero agradecer mais uma vez a você que nos acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, hoje no podcast Passando a Limpo. Falamos tudo do futebol que aconteceu durante essa semana. Muito obrigado a você. Tenha um ótimo fim de semana. Talvez nós estamos correndo atrás das coisas aqui para fazer um jogo direto amanhã. Vamos ver se dá certo. Muito obrigado. Tenha um ótimo fim de semana. Aproveite para curtir a sua família. Eu estou indo embora. Tchau.